Olá, mulher inteira. Eu sou a Monique, irmã da Roberta. Eu sou a Roberta, irmã da Monique. Estamos aqui no Inteiramente Mãe com a Marcilene Baganha, psicóloga, escritora de um livro maravilhoso, e ela veio contar aqui a história dela, que é uma história de muita luz aí para ajudar nos nossos caminhos. A Marcilene é mãe de 4 filhos e a gente achou muito adequado e importante ela contar um pouquinho da história dela, como que foi viver esse luto que não foi de uma maternidade, mas teve a maternidade envolvida. Então, ouvir de você, né? Como que foi a perda do seu esposo, né? Essa viuvez, e tendo 4 filhos, como que você se viu como mulher, como mãe, e como que os seus filhos também passaram por isso? Sim, eu sou Marcilene, tenho 46 anos e tenho 4 filhos. Hoje estou viúva. Eu falo estou, né? Porque logo me casarei, né? Dia 5 de dezembro é o meu casamento. Parabéns. Obrigada. Reconstruindo um novo tempo, uma nova história. Então, assim, o meu relacionamento com o Paulinho foram de 25 anos. Nossa. 4 anos de namoro e 21 de casamento. Eu tinha 16 anos, né? Então, praticamente a adolescência, uma vida, né? A adolescência e a vida adulta ao lado dele. Nós casamos no ano de 2000 e em seguida eu engravidei. E aí foi uma escadinha, um filho atrás do outro, né? E nossa vida foi baseada na fé, nos princípios bíblicos, e foi um casamento muito funcional, né? Nós tínhamos a mesma rede de apoio, os mesmos amigos. Eu falo assim que foi literalmente a tampa e a panela, né? A gente tinha esse complemento. A diferença eram 7 anos, né? Ele um pouquinho mais maduro, porém essa fase, né, principal da adolescência e da vida adulta a gente estava junto, conquistamos as coisas juntos, né? Profissionalmente, enfim, todo o contexto que envolve uma família, né? A vida adulta. Então, nosso casamento era baseado na Bíblia, a gente tinha o mesmo ministério, né? E assim, eu falo que foi um casamento de qualidade. Eu não tenho como não afirmar isso, sabe? Porque realmente foi. A gente tinha todos os problemas que todos os casais têm, mas o nosso foco era sempre trazer glória de Deus para nossa casa, para nossa vida e a partir de nós, né? Então, a criação dos meninos, todo o processo foi baseado na fé, né? E o interessante de tudo é que ele sempre me honrava. Ele me colocava acima de tudo, inclusive dos filhos. Então, eu tinha esse lugar de segurança, de confiança. Eu sabia que eu poderia ligar a qualquer momento, sabe, que eu teria um apoio, né? Então, foi um homem que buscou lá fora a vida profissional, cresceu muito, porém, a prioridade dele sempre foi eu e os meninos, né? Então, ele era totalmente presente. Ainda que tivesse essa vida estruturada na área profissional, que atuasse na igreja, né? Ele pregava, ele ensinava, ele era professor, né? Então eu tocava, e ainda que tinha essa vida movimentada, a prioridade, ele sempre deixava claro que éramos nós. Então ele poderia estar em qualquer reunião ou em qualquer lugar que ele tinha o tempo para atender aqueles momentos de emergência, ou às vezes eu ligava só para falar oi, né? E com 4 filhos tem uma emergência aí, né? Sim. Não tem jeito. Principalmente eles pequenininhos que deram trabalho. Eu falo assim que o Santa Lúcia foi quase que a minha casa, toda hora com um. Naquela fase de respiratória, né? Até os 5 anos, todos. Até os 5 anos a gente visitou muitos hospitais, né? Por causa da parte de gripe, asma, essas coisinhas assim. A gente fala que quando um pega, vai Escalando, né? Eu hoje só tenho um, mas a Monique tem 2. Toda vez que um fica ruim, o outro já é só aguardar que... É desse modelo mesmo. Quando a casa toda não fica, né? E assim, ele sempre foi muito presente, sabe? E ainda que ele trabalhava fora, teve um período, eu trabalhei até o 4º filho, e quando eu voltei de licença, eu já voltei deixando a empresa, porque eu via que eles adoeciam muito e acabava que sobrava também para minha mãe, né? E com 4, 1, 2, né? Já tem o auxílio, mas com 4 ficava mais difícil. Eu vi o sofrimento de todos, né? E aí eu vi a necessidade de estar presente ali com eles em tempo mais integral, sabe?
E aí, quando ele nasceu, que eu voltei de licença, eu saí da empresa e fui cuidar deles por período integral. Como que você percebeu de que não ia ter mais a presença paterna, né, e de marido? A gente percebe que se teve uma relação que ele dava a você o lugar de mulher e de mãe, né, te auxiliando, enfim, nesses quesitos, como que foi não ter isso dentro de casa depois com 4 filhos? Então, ele faleceu no período de Covid, né? E foi interessante o contexto, porque foi logo após liberarem para as viagens, né? A gente foi fazer uma viagem em família. E depois que ele faleceu, que a gente viu que tiveram sinais antes, vindo dele, que ele falava assim, ele começava a falar, a minha filha mais velha estava com 18 anos, período de faculdade, ia começar o estágio. E ele pediu para que ela viajasse, a gente ia viajar em abril de 2021, e ele pediu para que ela não começasse logo o estágio para viajar, porque seria a última viagem em família. Ele teve essa frase várias vezes. Então, ela fez questão de parar um pouco de procurar e viajar com a gente. E nós viajamos em 15 pessoas, né? Foram amigos e famílias, né? E parentes próximos. E a gente foi para Porto de Galinhas. E aí eu lembro que antes as meninas, a do meio, são 3 meninas e um menino, e iam fazer 15 e 17 anos. Então, ainda no período ali da pandemia, em março, a gente fez uma festa de 15 anos para uma e 17, em casa mesmo, né? Porque não poderia ter muitas pessoas. E ali na brincadeira, ele começou a brincar assim, olha, vocês já têm certeza da salvação? Porque eu tenho, então se eu for embora, eu sei para onde eu vou e tal. E ficava, tipo, liberando assim essas palavras, meio que brincando, né? E aí eu lembro a irmã dele falando gente, cuidado, vocês vão viajar na hora errada, ainda tá cedo e tal. E ele todo empolgado, não, eu quero viajar e tal. Enfim, a gente foi para Porto de Galinhas e todos nós da viagem, acredito que foram 3 só de que foi para a viagem que não pegou Covid. Voltamos todos com Covid, pegamos lá. Começamos os sintomas lá. Meu pai começou a ficar ruim. E aí, daqui a pouco, ele começou a ficar ruim com alguns sintomas de gripe, nada demais. Fomos lá na UPA do local, fizemos alguns exames, eles, né, fizeram, a gente já comprou, deu positivo, a gente já comprou todo o kit para todo mundo. E aquele cuidado para voltar, né? Até porque a gente ia estar no avião e tal, então cuidado maior para não passar para ninguém. E quando chegou aqui em Brasília, a primeira coisa que a gente fez foi deixar as malas em casa e ir pro hospital para fazer os exames direitinho, né? E quando foi no outro dia, eles entraram em contato falando que todos nós estávamos. Ele estava bem, eu fiquei pior. Eu acredito que todo mundo, só os meus filhos, 4 que ficaram mais tranquilos, como se fosse uma gripe. Mas os meus pais ficaram muito ruins e minha cunhada ficou muito ruim, eu fiquei muito ruim e ele estava cantando. E ele tinha acabado de receber uma notícia de que havia sido promovido no trabalho. Então, quando ele voltasse, ele já iria sumir. E ficou bem, ficou fazendo a comida, ficou cuidando. Ele era muito de dançar em casa, cantando, enfim, aquela alegria, como se nada tivesse acontecendo. Quando foi para ele voltar, ele ia voltar na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, ele já estava trabalhando de home, não quis nem ficar de atestado e tal, já tinha começado a trabalhar. Mas na quinta-feira ele passou o dia deitado, quieto. E aí não era característica dele, né? Então aí eu observei e aí foi o período que eu comecei a melhorar. Então eu estava observando, os meninos também, e a gente começou a dar aquela atenção maior, né? E aí à noite que eu vi que o negócio não estava muito bem, porque ele não estava conseguindo nem comer. Então aí a gente foi esperando e monitorando, né? E aí quando foi no outro dia, ele já não conseguia falar direito, porque quando ele falava, ele já tossia com falta de ar. E aí já era o 13º dia de Covid, era para estar melhorando, então achei estranho. Ele resistiu a ir para o hospital, mas eu fiz um pequeno escândalo, né, porque o homem tem essa resistência. Eu tive que fazer uma cena
Homem é difícil. Eu fiz uma cena assim, né? Aí pra ele ir, e aí foi quando ele decidiu, aí eu vi que o negócio estava ruim porque ele não conseguiu nem trocar de roupa direito. Então pedi pro filho ajudar a trocar, fui arrumando algumas coisas para ir pro hospital. Chegando lá a gente fez alguns exames, o médico falou que as taxas não estavam tão, assim como eu estava pensando que estava ruim, né? E que ele poderia tomar os antibióticos em casa. Voltamos, ele começou a tomar, mas aí começou um vômito e ia piorando, não conseguia falar mais nada e já via que a respiração estava mais ofegante. Então aí eu fiquei mais preocupada e aí foi quando eu voltei correndo com ele para o hospital e ali ele foi internado. Então ele ficou internado e foi muito rápido a internação. Aí ele internou, na madrugada, ele dormindo, antes da madrugada, ele começou com uma tosse que não parava, era aquela tosse que ele não conseguia respirar. E aí começaram as medicação, injeção e não melhorava. E aí começaram a aumentar o oxigênio e tal, e ainda estava ali na parte da enfermaria, né? Aí eu não conseguia dormir, ficava observando, ele pegou no sono por causa de muitos remédios, e de repente eu comecei a ver que ele começou a ficar mais ruim, a respiração piorou muito. Então chamei a enfermeira, chamei a médica e aí dali foi para UTI e foi a última vez que eu vi ele consciente, né? Então aí, mesmo na hora de despedir, que ele entrou, eu entrei com ele na UTI, despedi, abençoei e saí. E aí dali só foram uma notícia atrás da outra, foi tudo muito rápido. Então aí ele, nesse dia, entrou na UTI, 2 dias depois, aí ele piorou, aí foram trazendo os recursos, né, que trariam suporte para ele naquele momento. E aí ele entrou na madrugada de sexta para sábado, foi para UTI, no domingo ele piorou, e aí colocaram esse recurso, eu esqueci o nome de um aparelho, como se fosse um capacete assim, que traz mais oxigênio, né? E aí dali, quando foi no outro dia de manhã, ele já teve que ser entubado, piorou, e aí foi uma semana depois, aí foi assim, cada período ele foi piorando, sabe? Eu lembro que no Dia das Mães eu fui chamada no médico, no hospital, para tratar com uma cardiologista, porque ele ia usar aquele aparelho ECMO. Não sei se vocês ouviram falar na época. Foi até o que o Paulo Gustavo usou. Exatamente. Né? E foi no período perto do Paulo Gustavo. Bem naquele período. Então, aí ali, depois do ECMO, ele piorou depois de 15 dias, ainda ficou durante um tempo. E veio a falecer depois desse período, depois de 28 dias hospitalizado, né? Nessa fase. Ele teve tudo, né? Todo o suporte. Todo o suporte. Chegar até o ECMO, que é isso, que muitas pessoas nem tiveram acesso a tanto tratamento, né? Sim. E assim, o trabalho dele auxiliou muito, sabe? E eles entraram nessa luta junto com a gente. Então eles chegaram a pagar médico particular, pagar por hora, assim, para que esse médico fosse conferir no hospital se ele estava sendo tratado dentro de um protocolo, sabe, correto para o que ele estava demandando ali, né? E então, assim, todos os auxílios da terra ele teve, além das orações, foram multidões orando por ele, né? Quando foi espalhando, foram grupos montados em WhatsApp, ele era muito querido e o trabalho se envolveu, enfim, foi uma comoção, muitas pessoas orando, né? Tiveram pessoas lá, depois eu fiquei sabendo que as pessoas cristãs que trabalhavam lá, até da limpeza chegou aí com óleo ungido para ungir, para declarar a palavra, sabe, de vida sobre a vida dele. Eu fui liberada para entrar, né? A intervenção do trabalho dele me ajudou nisso, então eu consegui, visitava um dia sim, um dia não, então eu chegava lá, eu cantava as músicas no ouvido, eu colocava a mão sobre ele, orava também. Você acha que esse processo foi importante para o seu luto? Muito, porque eu despedi dele assim, eu não consegui nem para entubar, eu não sei o que aconteceu, mas ele não ligou pra gente antes, não teve esse antes, que geralmente acontece antes de entubarem as pessoas, né? Com a gente não aconteceu, foi só vindo as notícias, né? E aí para mim foi importante. Teve um momento, inclusive, que ele reagiu, né? E foi bem no momento que a minha filha, o único dia que minha filha mais velha foi comigo.
E, enfim, assim, foi esse processo. Ele consciente, a última vez foi no hospital. Então, a fé, eu acredito que foi o principal. Né? Eu vi nela o sustento para aquele momento. Eu em nenhum momento perguntei para Deus o porquê. Eu não questionei a Deus. Eu sabia que existia um propósito e que Ele tinha o controle de todas as coisas. Disso eu não tive dúvida em nenhum momento. Então, inicialmente, eu entrei, parecia exatamente nas fases do luto. Eu entrei num lugar de anestesia. De negação. É como se fosse assim. Eu lembro que a minha reação inicialmente, assim, a pior reação foi quando fecharam o caixão. Aí eu não consegui. Aí eu dei o berro. E aí, né, assim, foi uma cena assim, que eu lembro que foi mais assim, intensa. Então, eu tive que tomar uma medicação para me controlar ali, né? E aí, assim, eu não queria nem acompanhar o corpo para ser enterrado. Mas tinha ali no enterro, tinha uma psicóloga, né? E aí, quando ela viu a situação, ela foi até mim, aí pediu para que eu respirasse, olhasse para ela e falou que eu precisava e ver o corpo, né, sendo enterrado. E aí eu fui meio que carregada, né? E participei ali de tudo, mas entrou dentro de mim, porque a sensação era esquisito, parecia que eu estava vivendo uma fantasia, e ao mesmo tempo vinha assim para mim, eu não posso parar porque eu tenho os meus filhos. Isso vinha muito forte dentro de mim. Eu agora não posso olhar para mim, eu preciso olhar para eles. E é um local que eu falo assim, hoje eu falo assim, é um local de graça, mas, né, onde Deus foi meu apoio, mas também a gente entende na psicologia como a primeira fase do luto, né? Elas não são literalmente assim, né, vai passo a passo, às vezes troca, né? O que eu falo é que essas fases são as nossas emoções, elas ficam transitando e oscilando. Porque às vezes, se a gente for pensar em fase, a gente transita de uma para outra. Sim. E às vezes a gente está vivendo tipo 2, 3 no mesmo dia. E se a gente for olhar para as fases, a gente entende elas, né, como emoções que a gente está vivendo ali naquele momento. É só uma linha teórica, Sim. né, para poder entender um pouco desse comportamento humano, que faz parte, né? Então, cada ser humano vai viver de uma forma. Verdade. Mas a verdade é que, cientificamente, pelos estudos, você traz uma linha teórica, né? O que permeia essa perda? Geralmente é um processo de negação inicialmente, né? Então, eu não acredito que isso aconteceu. E geralmente quando tem espiritualidade, Deus, por quê? Porque eu não aceito, e aí vem o grito, vem a dor. O porquê é muito difícil, né? Eu falo que tem um movimento que as pessoas não falam muito, que no luto, que a gente ficar voltando na cena para entender o que passou, O que o que poderia ter escorreu, sido feito? o que aconteceu, né? Onde eu errei, o que eu não olhei. Então, o saber que ele teve tudo, que humanamente possível ele teve tudo, eu acho que também traz um lugar de assim, né? O que poderia ser feito foi feito. Sim. Né? Isso é um alívio, pelo menos para mim foi, porque em outras histórias de luto eu vejo que tem muito esse lugar, não, mas faltou isso aqui, ó. Faltou esse ponto aqui, poderiam ter feito essa coisa, ou teve uma negligência. Quando é assim, o negócio bate com mais força. E acaba fazendo parte dessa fase transitória da negação. Sim. Então, da barganha, né? As emoções que fazem parte. Nossa, isso aqui, por que tal pessoa não fez isso? Por que eu não fiz isso? Né? E quando vem esse processo de perceber essas situações que são positivas, né? Realmente foi feito tudo o que poderia. As pessoas estavam ali acolhendo, né? Assim, eu percebi que aquele momento eu podia entrar, né? Tudo isso já vai dando a fase transitória da aceitação. Sim. E aí o coração vai começando a dar lugar a essas emoções que vão tornando mais leve o processo do luto e que vai tornando possível esse recomeço, né? Essa história que fez parte e que está agora continuando. Sim. Né? A consciência eu tinha de que aquilo tinha acontecido, mas é como se as minhas emoções não acompanhassem o que estava acontecendo, sabe? Não acreditasse. Né? Como é que eu vi isso? É porque assim, eu via que eu entrei eu sentia mais na virada do dia,
né? Então, porque era o horário que ele chegava, não na virada, ele chegava mais à noite. Mas eu sentia mudança dentro de mim quando ia anoitecendo. Eu ficava com aquela nuvem meio que depressiva, sabe? Só que aí eu tinha, assim, durante os primeiros 7 meses, o meu pensamento não vou parar. Então, eu continuei na igreja com as atividades, eu dei uma pausa nos estudos que eu não conseguia absorver conteúdo. E aí eu estava em formação, né, de psicologia. E o que ele me incentivou muito sabe, para mim assim também teve vários pontos assim legado, que né? Desígnio de Deus também, né? E aí assim, então tinha essa parte o meu foco era, eu preciso mostrar para os meus filhos que a morte eu posso aceitar, posso sofrer, mas que não precisa parar a nossa vida. Tinha essa questão dentro de mim. Eles até lidaram bem com não só inicialmente, foi um processo, cada um teve, né, seus altos e baixos, mas a preocupação inicial deles era que eu estivesse bem. Então foi uma troca, enquanto eles queriam que eu estivesse bem, porque eu tinha uma conexão muito forte com o pai, eles sabiam que eles viam, né, no dia a dia, eu estava me preocupando com eles. Então eu cuidava dos adolescentes junto com o pai e uma equipe, eu continuei ministrando louvor, continuei fazendo tudo como se nada tivesse acontecido. Só que eu sou muito extrovertida, fiquei mais introvertida, né? Tive uma rede de apoio incrível, nisso não tem o que falar, foi além do que se espera no natural, sabe? Então, de todos os lados eu fui acompanhada, mas aí eu ficava nessa. Eu lembro que a virada foi numa viagem que a gente fez no final do ano, a gente fez uma viagem. E quando eu cheguei em casa, que eu falei, quando eu voltar eu preciso alinhar algumas coisas, porque eu tive esse olhar para os meninos, mas eu deixei um pouquinho mais solto na rotina, porque eu sempre fui um pouco rígida com eles. E aí estava na fase da adolescência, então estava 13, 15, 17, 19. Essas são as idades deles. As idades, E aí eu deixei um pouquinho solto. E estava muito naquela fase de amigos, aí como eu via rindo, se ocupando, e os amigos eram praticamente os mesmos dos 4, eu ficava um pouco mais tranquila, porque a irmã mais velha e a segunda, elas eram mais rígidas um pouquinho, então se tivesse alguma coisa errada, elas estavam ali de olho, e já namoravam, e os amigos principais do menino, o menino foi minha preocupação maior ali no início, que era o mais novo. Então eram os namorados que eu também confiava, então assim, eles estão bem, então eu posso deixar um pouquinho mais solto. E aí na volta da viagem, que eu falei, agora eu preciso organizar. E aí foi quando veio a devastação emocional. Quando eu voltei, que eu entrei em casa, falei, eu preciso começar, eu entrei em crise, que eu fiquei quase 48 horas chorando e sem dormir. Eu ia pro chão, eu gritava, não vou conseguir sozinho, não vou conseguir. Eu lembro assim, foi uma dor terrível, sabe? E aí falei, agora eu tô sozinha. E naquele momento eu orava e eu clamava, eu sabia que Deus estava comigo, mas falei, o que eu vou fazer? Eu não conseguia usar o dinheiro. Eu olhava pro dinheiro, eu não conseguia, eu olhava assim e falava, eu não posso usar, eu não sou digna de usar o dinheiro, porque era a pensão, que foi o trabalho dele. Aí foi quando começou, assim, o processo de ficar acordada e de olhar para mim, sabe? Até então eu não estava olhando para mim, mas eu entrei nesse lugar que eu não conseguia romper, não conseguia organizar a casa, não conseguia, eu tinha minha mãe, tinha uns amigos bem presentes, então eu ia deixando os meninos, achava que eles estavam bem. E aí foi quando eu fui pro psiquiatra e fui também fazer terapia, né? Antes eu tava parada, não estava fazendo nesse período. E aí entrei nesse lugar, foi um buraco assim bem profundo, né? E as coisas começaram a não ter aquele sentido que parecia ter. Aí é como se eu tivesse caído na realidade, sabe? Ele não tá aqui, não vai voltar, se vira. E aí, se a gente puder nomear esse lugar, a gente chama de solidão materna. Solidão é um lugar solitário, é um lugar de perda. Uma carência absurda, aquele buraco que é uma cratera ali. Quando a gente consegue parar a importância da gente olhar para esse lugar do luto ou do transtorno, né, como algo real, como você vai falar no seu livro, né, que os filhos precisam às vezes presenciar esses momentos de sentimento
dos pais, para que eles consigam também elaborar as próprias emoções. Não, meu pai e minha mãe choram, meu pai sente tristeza, minha mãe sente tristeza. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente vive, aí é isso, esse lugar, quando a gente entende que a nossa emoção, ela pode ser vivida em família sistemicamente, a gente ensina isso para os nossos filhos também. Quando a gente esconde essa emoção, e eu entendo muito você, assim, porque quando você fala nesse lugar do tipo assim, naquele momento, e como você falou aqui, né, na nossa conversa anterior à gravação, você falou, tinham muitas palavras, pessoas falando, você precisa ser forte pelos seus filhos. É uma fala que, sim, é um apoio que as pessoas pensam que elas estão dando da melhor forma, mas acabam te anulando. Sim. Né? E aí você entra nesse lugar de eu não posso acessar, anulando a dor do processo. Sim, né? Eu não posso acessar essa minha dor porque eu tenho 4 filhos e eu preciso me manter em pé por conta deles, né? Tinha ali o pilar do pai, o pilar da mãe. A mãe agora precisa fazer esses 2 papéis. E não é bem por aí. Né? Você não é o pai. Existe um pai, esse pai ele vai perdurar para a vida deles. Né? Ele faz parte da família, ele só não está mais fisicamente, ele está de uma forma espiritual. Sim. E você é a mãe, né? E você é a mãe, mas você é uma mulher, tem todas as suas emoções, carrega todas elas, e é importante que você tenha também as suas vazões. Sim. Né? Então, se perceber ali ao longo, né, de eu segurei. Quando eu olhei para minha casa, que eu vi que alguns pratos estão caindo, que eu preciso organizar e eu tô sem o meu outro ponto para... Como é que eu vou conseguir isso? Quando você caiu em si, que na verdade foi o lugar que você percebeu, esse lugar solitário, né, e que percebeu que poderia mudar, como que foi? Então, aí eu entrei num outro lugar que também foi um tipo de negação, porque quando eu tinha pessoas perto falando, você vai precisar de ajuda e você está carente, está numa atitude assim meio que vazia. E aí eu não aceitava essa palavra, carente né, ainda que do luto, eu não aceitava, eu simplesmente não aceitava. Para mim, Deus me preenchia e estava bom. Então, eu entrei ainda, fiquei nesse período, porém com uma diferença. Quando eu via que os meninos estavam seguros, porque para mim estavam ali envolvidos com os amigos, com os irmãos, em algumas atividades da igreja, escola, enfim, jogando bola, e estava aproveitando o tempo, falei, eu vou preencher, o meu impulso foi, vou preencher esse espaço. Então aí que eu comecei a me encher de atividades, então comecei a fazer esportes, comecei a terapia. Só que na terapia, por mais eu encontrei assim, eu passei por várias terapeutas e cada um foi importante porque cada um acessou um lugar, né? Então assim, eu via que as minhas atitudes estavam muito de infantis emocionalmente, sabe? E algumas até de rebeldia, assim, de não querer aceitar algumas coisas. Então, aí eu comecei a preencher. Então, eu não ficava com espaço vazio. À noite, então, fazia questão. Eu ia para culto, eu ia para café, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Que era o lugar que era a chegada dele, né? Então, era o lugar que você precisava sufocar ali de alguma forma para não lidar com aquilo. E aí foi uma troca até. Aí eu tava olhando mais para os meninos, não olhando para mim. Eu passei a olhar para mim e deixar eles um pouco. E aí eu olhei para mim e tentei preencher todo o tempo que eu tinha com atividades, aí tava no período de estágio e tal, né? Estágio obrigatório. E aí eu preenchia meu tempo, ficava tinha 2 dias que eu ia para a faculdade 10 da manhã, eu voltava 10 da noite. Só ia acompanhando um pouquinho, mas pra mim, tipo, eles estavam bem. Assim, mudou o foco. Eu precisava preencher. Eu não queria sentir aquele vazio, eu não queria sentir, mas não assumia. Ao mesmo tempo, você já estava tratando. Estava na terapia, foi ao psiquiatra. Fui. Estava fazendo esporte. Medicamento, deixou um pouco o cuidado com os filhos e decidiu priorizar um pouco a sua saúde mental também. Sim. Você percebeu isso? Eu percebi, mas não foi... Foi aquela coisa assim, aquele olhar assim, só passei o olhar.
Mas depois, com o tempo que eu vi que, na verdade, assim, eu até senti, mas eu não desceu para as emoções, aquela consciência, você tá no... Não, eu só queria tampar aquele sentimento. Sabe? Então eu comecei a preencher meu tempo e tal, e que trouxe um outro buraco, que foi com os meninos. Então aí foi inclusive no período que comecei a conhecer e reencontrar os amigos solteiros adultos, 40, assim, aquele que era os amigos que eram de infância e tal, e comecei a preencher, eram coisas saudáveis, não teve nada, sabe? Começou a encontrar lugar na vida social. Não teve nada demais, assim, digamos, né? Mas eu preenchia, era churrasco, era festa, era culto, era vigília, né? E os meninos eu passava. E era na fase, principalmente dos 2 menores, que eles precisavam de mais atenção. Então virou que assim, meio que desequilibrou. E aí o momento em que me encontrei mesmo foi no período em que eu tive um relacionamento que foi totalmente disfuncional. Que aí já foi no final desse ano, e final de 22 para 23, e que mexeu com toda a minha estrutura para ruim. Aí foi quando eu parei e falei, o que está acontecendo comigo, que de uma coisa de excelência eu me permiti viver isso aqui. Aí foi o período, quando eu parei tudo, falei, tá tudo desequilibrado dentro de mim. Eu preciso olhar para mim, e comecei a ver também o desequilíbrio nos meninos. Aí foi quando eu fui aí para uma psicanalista, e ela conseguiu acessar o que eu precisava, sabe? E aí foi quando eu entrei, não que as outras não acessaram, foram cada uma teve uma parte. Só que essa entrou no profundo mesmo. E aí eu fui me tratando. Aí eu vi a carência, eu vi o buraco, eu comecei a entender mais da sistêmica. Foi quando eu aprendi meu papel, aí foi que eu fui para real, com dor mesmo, vamos lá. Então, em meio à dor e a outra dor, aí uma Você mistura. A casa desorganizando. Foi, não olhei. Filhos ficando desorganizados emocionalmente. Deu esse espaço para... parecia que você estava se cuidando, mas na verdade você estava querendo fugir, né? Foi uma fuga total. E é como se eu voltasse para uma adolescência. Foi literalmente isso. Eu voltei para uma adolescência. Quem é que tem uma casa, filhos que precisam ser observados? Eu entendo que foi uma fase, mas eu vivi uma adolescência uns 40 anos. Porque era só... E eu juntei com uma outra amiga que estava passando por um outro processo de luto, mas era divórcio, assim, e a gente se pegou naquele momento onde uma foi apoio da outra, e a gente estava fazendo exatamente isso, fugindo de uma realidade. Então, quando eu percebi o estrago em mim e nos meninos, e assim, eu falo para a glória de Deus que Ele é maravilhoso, Ele nos socorre, né? E aí eu olhei e falei, eu preciso parar, agora foi por mim e por eles. Aí foi quando eu fui ajustando as minhas emoções, a minha rotina e a deles, indo em cada um, vendo as necessidades de cada um e cuidando. E aí foi quando também as filhas começaram a casar, sabe? Então aí uma filha casou, aí depois, mais tarde, a outra casou. Tenho 2 filhas casadas. Mas assim, aí eu comecei a entender, a dar ouvidos e a ver que algumas coisas saíram da linha. E cuidar das minhas emoções, e aí construir uma outra rotina baseada na realidade do que os meninos precisavam naquele momento, sabe? Aí foi algo mais intencional, consciente, e assim, ainda que as emoções estivessem um pouco desequilibradas, eu comecei a entender como eu funcionava. É igual a quando a gente vê que vai vir a chuva, né? As nuvens fecharam e tal, mudou o vento, você sabe que vai chover. Eu comecei a me conhecer nesse sentido. Então eu falei, eu estou assim. Eu comecei a entender também, a organizar algumas coisas que eu tinha a ver lá com os meus pais e tal. Então fui organizando tudo e olhando para eles intencionalmente e tentando ser mais assertiva no cuidado com eles e comigo. Nem vamos perguntar se foi importante o papel da psicologia nesse momento. Né? Eu acredito que só por esse relato a gente já consegue perceber que tanto no dia que uma psicóloga chegou e abordou você e falou, né, vamos lá para você viver esse momento, né? Muitas às vezes preferem não viver e de alguma forma no pós vão precisar viver, né? Porque são ciclos. É um ciclo sendo deixado para que outro possa ser aberto. E aí, nesse momento, novamente, psicólogas passaram, né, dentro do processo
E a gente fala aqui da importância, às vezes, né, com o nosso projeto, de viver um pré-natal psicológico, né, que são lutos que às vezes acontecem na vida e às vezes na maternidade e que podem ser preveníveis os adoecimentos psíquicos, sim. né? Não que você não possa ter no pós um acompanhamento, mas se antes você também trabalha essas questões, né, essas vivências emocionais, decide parar por você e pela família que vai ser construída, que vai ser vivida, a gente consegue acessar melhor esses sentimentos. Enquanto você falava, assim, antes da gente falar do seu livro e de como foi essa trajetória, também me veio a importância desses grupos de apoio, né? Então você teve ali pessoas passando junto com você e que às vezes não trouxeram os melhores conselhos, às vezes quiseram se permitir viver com você, não, vamos fazer alguma coisa, vamos voltar a ser adolescente de novo com 40 anos, vamos se permitir, agora é hora disso. Eu me lembrei também que com a nossa mãe, mesmo sendo, foi né, mas assim. foi muito assim, quando ela caiu que eu falo, quando ela se permitiu viver a transição dos sentimentos, como que as pessoas que estiveram ao lado foram pessoas que estavam vivendo uma realidade, né, que não só do lúdico ou das fantasias, como você falou, né, dos processos que são importantes, mas que para uma realidade não vão dar vazão às dores serem ressignificadas, né? Então, nesse processo dessa transição, a Roberta pode até falar um pouco, porque ela tem um projeto, né, que ela fundou. Essa vontade de ajudar o outro me veio logo quando eu comecei a melhorar, de ter esse lugar de validação, de juntar pessoas para a gente trocar experiências. Eu falei com a Monique nessa época, eu falei, não, eu tô com muita vontade de fazer e tal, mas era muito recente ainda. E ela falou, calma, né, vai por partes, elabora um pouco mais, olha a sua vida agora, cuida do seu núcleo, depois expande. Isso também me fez dar passos atrás. Tinha um casal que é a Mariana e Marconi, que foram meus pacientes, e a Mari é uma pessoa que ela tem uma pegada assim muito de vida, né, dentro dela, ela chama por vida. E aí eu falei com Deus e ele falou, junta vocês três que vai dar bom. Aí eu contei para ela do projeto, que eu tinha vontade e tal, e nasceu Casa dos Anjos, que era um grupo presencial no Rio de Janeiro, começou pequeno, ecumênico, que a gente abriu para todas as pessoas que quisessem vir, dentro da verdade de cada uma delas. E é um grupo assim que é lindo. Trouxe para Brasília, não sustentou muito aqui em Brasília, a gente ainda está avaliando. E o grupo vai voltar, e a gente vai até colocar aqui, né, o @ Casa dos Anjos, porque de certa forma ainda a Roberta é acessada por isso, né, daqui de Brasília, e pode apoiar e fundamentar esse apoio, né? Então, falando sobre isso, como que foi esse processo de retorno, né? Que você realmente deu lugar a tratar as emoções, a buscar apoio, né? E seus filhos perceberem isso também, e ter a motivação para cuidar de outros e ainda colocar a sua história para outros. Sim. Então, eles sempre foram, mesmo pequenos, eles tinham uma maturidade assim comum, sabe? Principalmente o pequeno, o mais novo. Então, assim, eu nunca escondi as coisas. A gente sempre foi muito aberta, de sentar na mesa, conversar sobre os sentimentos, da falta e alguns erros, de pedir perdão, né? Então, sempre teve esse espaço de perdão, de retorno e tal. Então, a gente tinha
sempre reuniões em mesa para conversar o que não estava funcionando, o que precisava, como é que eles estavam me vendo, se eu estava muito ausente, porque eu sei que eu fiquei ausente, e eles sentiram, mas eles não me diziam, eles diziam para outros. Então, assim, e depois eu fui vendo, percebi depois, e aí então eu passei a conversar, perguntar, como é que tá agora? Você está precisando mais de mim e tal? Então tinha essas questões, e a gente foi... Legal, o diálogo existia, né? Sim, a comunicação. sim. A gente até falou sobre isso no último episódio, que foi a comunicação na família ali, sabe? Então, essa família que está se formando com o filho, com o pai, com o marido, a importância desse diálogo, né? Sim, e assim, eu fui me ajustando em várias áreas, até a questão às vezes você tá com raiva, dá um grito, e a minha casa é de andar, então às vezes até para chamar, você dava um grito, e dava um grito para vem comer, vem pra mesa, aquela coisa toda assim. Até nisso, eu consegui trazer um pouco mais de equilíbrio, né? De vez em quando ainda dou eu tenho 2 ainda comigo, sabe, né? Mas assim, até essas questões a gente foi ajustando, né? Então teve coisas que eu precisei entrar mais a fundo, né? Com principalmente o mais novo, eu acho que todos tiveram essa fase, mas ele foi o mais atingido. Eu acho que ao mesmo tempo que tinha maturidade, não tinha por outro lado. Então eu investi mais tempo e fui mais atrás de trazer para o lugar certo, né? Algumas questões dele, e assim, hoje eu olho para todos, assim, fico feliz, né? No local que a gente chegou, cada um chegou da sua vida até agora, né? Mas precisou ajuste para mim e ajuste para eles. Eles, os 4, os 2 menores, e a maior também está agora no psicólogo, então todo mundo teve o seu período, e o bom, assim, o legal é que eles traziam para mim as questões. E até do Isaac, eram umas questões, filho, eu não sou homem, essa questão, não sei muito, não tenho muita experiência, mas ele fazia questão de contar os detalhes. E aí depois eu fui acolhendo mais, tinha momentos em que a fala até era assim, ele trazia a fala, isso aí eu não precisava saber, mas aí eu lembrava, como eu trabalho mais com adolescente hoje, né, aí eu falava, deixa eu vê-lo não como filho e acolher, né, mas não, deixa eu acolher, não acolho o outro adolescente, deixa eu acolher, porque ele vinha em mim esse lugar. Então aí até essa questão desses ajustes, sabe? E me perdi. Como que veio a vontade de colocar a história? Do livro eu fui chamada, né? Eu tenho 2 amigas, aqui tem 2 amigas pessoais, e as 2 têm 4 filhos também, cada uma com a sua história, sabe? E uma delas a gente estava se achegando mais, né? Depois essa segunda fase que eu passei, que eu precisei voltar para mim, ela soube um pouco e se aproximou. Ela é uma pastora, que inclusive vai fazer meu casamento, e ela se aproximou, e aí a gente foi se aproximando, criando mais intimidade, e ela foi uma voz de Deus nesse momento, de trazer uma maturidade para o que eu estava vivendo ali. E aí ela me chamou, ela foi chamada para participar desse projeto, e ela me indicou. E aí a pessoa responsável, a Bruna, pela editora, né, entrou em contato comigo, fez uma entrevista inicial, e aí eu comecei também. Você sentiu que você já estava pronta para poder falar sobre isso, para poder expor? Então, eles não deram tema. O tema quem criou foi eu, junto com uma amiga, né? Porque você poderia falar qualquer experiência que você teve como mãe. Então aqui a gente tem mãe de 7, a gente tem mãe que passou por luto, né? Perdeu literalmente o filho também, que é uma das minhas amigas pessoais, inclusive. Então são histórias de mães reais, não? Reais, atrás dos bastidores. Eu acho que ela que precisa apresentar o livro dela. Então, são 8 mães, né? E foi muita alegria. Inicialmente eu senti uma resistência. Mães Reais 4, porque existem outras edições, né? Não desse tem 1, 2, 3, né? Então também tem essa mesma pegada. Se eu não me engano, tem uma também com pais. Ela também fez um com pais. Mães Reais, Recomeços. Aí todos esses autores fazem parte junto com você. Isso, eu sou uma coautora. E todas as histórias desse livro têm a ver com o recomeço. Então tem mãe aqui que não queria ser mãe, se viu grávida e precisou ter esse ajuste. Teve mãe que perdeu o filho e depois desse filho teve mais
3. Aí tem, né, tem mãe que também assim, sofreu abusos físicos, psicológicos e sexuais e que nesse contexto precisou se refazer. Então são várias histórias aqui, né? Mãe onde a filha foi diagnosticada com câncer. Então são várias histórias reais e de como elas conseguiram forças para recomeçar e que hoje, né, estão vivendo, por se permitirem recomeçar, estão vivendo realmente uma nova fase, um novo período, né? Então eu fui chamada para participar. Inicialmente eu aceitei, achei legal, e no meio eu quis desistir. Por quê? Não tinha um porquê, eu só não queria escrever, assim, não tinha, logicamente, assim, não tinha, eu acho que está demorando, eu estou ocupada com outras coisas, eu não quero parar para escrever. E aí ela falou, não, Márcia, vem cá, com calma, falou, não, você não vai desistir, não. E aí falou, não, espera mais um pouco, vamos lá, vamos com calma. Aí quando ela me chamou para, né, novamente, assim, aí eu dei aquele estalo, aí eu falei com uma amiga muito querida, que é da adolescência, mas a gente ficou separada há uns anos e nos reencontramos recente. E aí falei, Aline, tá acontecendo isso e isso, e eu queria um tema, eu não sei o que eu vou falar. E ela trouxe a ideia, que tal você falar da sua maternidade antes e depois da viuvez? Aí eu olhei e falei, interessante. E aí eu comecei a dar vida, né? Comecei a rascunhar e orava antes, ficava mais parado, esperando Deus falar. E aí fui trazendo, né? Aí acaba que sai um tanto de coisa, né? Depois você vai enxugando um pouquinho. Criando, É isso aí. Então fica aqui, né, para todas as famílias e para nós. A gente não teve tempo hábil para poder ler, mas nós iremos ler com certeza, né? Só de reconhecer que dentro dessa história há a verdade, né? Então a gente acredita que essa verdade faça com que outras mulheres, mães possam realmente buscar caminhos de cura, né? Através dessas histórias ressignificadas. E caminhando para o nosso final, quer falar alguma coisa, Beta? Como você é psicóloga e escritora, né, eu falo que o fato de... Isso aqui é uma arma poderosa também, né? Porque muitas vezes na terapia você acessa ali de 1 para 1. Mas o quanto isso é difundido, divulgado e aí pode criar mais acessos é muito importante. Então, assim, parabéns pela coragem de colocar a sua história aí num livro para difundir esse acesso. Eu lembro que os livros foram parte de extrema importância no meu processo de luto, né? O meu primeiro livro que eu ganhei, eu vou falar dele, que ele é importante também, ele chama Até Breve José. Eu esqueci o nome da autora, ela é irmã até de uma amiga minha. E esse Até Breve José, ele fala de uma mãe que teve um neném e perdeu a filha mais velha nesse mesmo momento. E como ela lidou com o nascimento e o nascimento ao mesmo tempo. E tem uma fala assim, eu lembro que era uma fala que me acessava, porque era uma fala muito limpa, né? E muito confortante. E outra autora que eu também queria citar é a Ana Cláudia Quintana, que é uma dos best-sellers aí de A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que são livros que também me ajudaram muito. Então, seu livro com histórias reais, né, que tomara que acesse muitas vidas. E aí a gente queria, para finalizar, que você desse um recado aí como psicóloga, mãe, mulher, o que você deixa no coração das pessoas dentro da sua história para que elas possam recomeçar. Traz aqui um pouquinho pra gente, um recado aqui para quem estiver nos assistindo. Então, eu quero falar de um versículo, né, que esteve comigo esse tempo todo, inclusive enquanto o Paulinho estava na UTI, eu falava a ele, né, no ouvido dele, que é
Josué 1:9, né? Que Deus fala com ele para que ele seja forte e corajoso, porque Deus estaria com ele por onde quer que ele andar, né? E aí que ele andasse. E aí existia todo um propósito, existia um local a ser deixado e um local a ser alcançado, né? E ainda que tivesse algumas circunstâncias adversas ali, algumas tribulações, alguns impedimentos que ele teria que lutar, né? E passar por uma guerra, por um desconforto, mas que ele chegaria à promessa nesse caminho do desconforto, do deixar para trás uma história para reconstruir. Então Deus falou comigo, não só todo esse processo teve uma história, então teve a história do, olha, você não sabe para onde vai e o que está acontecendo, mas eu estou contigo, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Então, independente da dor, das emoções, do que passa em seu físico, do que todos digam, eu estou contigo e existe um propósito te aguardando lá na frente. Você vai passar, eu vou abrir as águas mais uma vez, você vai passar por esse Jordão, você vai chegar lá, você vai precisar ter uma postura e uma atitude de declarar sobre o inimigo palavras para que muralhas caiam, mas existe uma promessa te aguardando. Então, e essa foi a palavra, estou me arrepiando até aqui, porque esse versículo, agora que eu fiz, juro para vocês, nesse momento eu trouxe um link, que ele começou lá na UTI, quando eu ainda tinha um marido respirando, e ele está vindo, foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração no propósito com meu noivo, que ele falando, você deixa Moisés fica até esse local, mas você segue com o povo para frente, existe uma promessa. Então passa que eu sou contigo, sabe? Só vai e confia. Então, assim, a primeira coisa que eu quero deixar, sejam fortes e corajosos, que independente das circunstâncias, elas batem na porta de todos. Todo mundo vive um tipo de luto, uma circunstância adversa que de certa forma quer te parar. Mas Deus está adiante. Ele conhece o nosso futuro e Ele está no nosso futuro. O salmista diz isso, que Deus é um Deus que garante o futuro. Então, a primeira coisa, creia que Deus está na frente. Mas também creia que Deus, Ele não vai deixar... Ele diz que nós somos inteiros, né? Traz a questão do corpo, da alma, do espírito. Então, a gente precisa cuidar do nosso físico, que é o templo do espírito. A gente precisa cuidar das nossas emoções, que estão ali também, né? Trazendo o equilíbrio pra gente. Então é um todo, ninguém vai ser perfeito, né? Às vezes a gente idealiza demais e acaba se frustrando. Então trazer aquela coisa para a realidade. Eu preciso buscar um equilíbrio. Então eu preciso conhecer o meu Deus que está no meu espírito, eu preciso conhecer as minhas emoções, quem eu sou e através da minha história, como é que ela está trabalhando comigo no hoje e cuidar do meu físico que vai sustentar tudo isso. Eu só cumpro um propósito se eu cuido disso tudo. Então, cada um foi criado com um propósito, né? Deus trouxe Deus escreveu uma história para cada uma de nós. E cabe a nós escolher vivê-la, né? Então, assim, existe cura, existe recomeço para quem se posiciona, né? Ainda em meio à dor. Existe uma cura, a cicatriz vai ficar, né? A história ficou. Então, te agradecer, né, Beta, por ter aceitado o convite e compartilhado a sua história, que é de uma história real e não perfeita, né? Como você mesma disse. Eu faço questão de sempre falar não perfeita. E a gente entender que no processo desse reconhecer as emoções, de se permitir viver, e que às vezes no processo de uma pessoa vai ser rápido, no processo de outra pessoa pode ser mais demorado, às vezes pode ser em uma esfera de milagre para, né, quem tem essa espiritualidade, mas que é importante no processo individual. Sim. Então, obrigada pela sua mensagem. E a gente agradece a sua presença. E depois acessem, né? O livro, ele é vendido na internet? Sim. Então, pela internet vocês têm acesso. Mães Reais, Recomeços, Mães Reais 4. E aí depois a gente coloca também, compartilhem com o máximo de mulheres que vocês e famílias que vocês conhecerem. O Inteiramente Mãe vem com esse propósito de poder auxiliar mulheres e famílias a viverem essa maternidade, essa transição para a parentalidade de uma forma positiva.